chegando hoje. Todos os dias tem live às 11 horas da manhã. Eu estou aqui conectado com você, trazendo para você sempre um conteúdo exclusivo, sempre uma palavra de edificação para a tua vida. Bom dia, Aline Santiago Analino, bom dia Andréa Paixão, bom dia Denise Fernanda, bom dia. Vamos começar o nosso conteúdo exclusivo, já estamos aqui. Bom, eu comecei essa live hoje fazendo a seguinte pergunta: você já reparou como a mudança de humor, a nossa mudança de temperamento, né? Ela pode causar uma mudança drástica também na nossa fisiologia? Já reparou isso? Quando muda as suas emoções, a sua fisiologia muda de imediato. Quem pode me contar aí sobre isso, né? Por exemplo, às vezes você recebe uma notícia, e não é uma notícia muito agradável muitas vezes, né? Alguém chega e diz: eita, você está sabendo, eu preciso te contar uma notícia, por exemplo, né? E rapaz, naquela hora, antes mesmo de você ouvir a notícia, aquilo já vai dando um frio na barriga, e o seu intestino parece que já sabe, parece que está ligado o cérebro com o intestino, o negócio vai dando logo uma suadeira, vai dando logo um revertério, né? O tic-teco do estômago, da barriga, vai batendo no outro, as nossas lombriguinhas vão começando a se mexendo lá dentro, dá uma vontade de correr, é pro banheiro na hora. A fisiologia é completamente alterada pelas nossas emoções. Você já passou por alguma situação assim? Me conta aí, eu quero conhecer a sua experiência sobre isso. Uma notícia, um susto que você tomou, ou mesmo uma alegria indizível que mudou de fato a tua fisiologia. O que aconteceu? Conta pra mim aí, eu quero ouvir a tua história, eu quero ouvir o teu testemunho hoje, porque nós vamos falar sobre emoções hoje. Nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre alteração de humor, sobre emoções, seus benefícios e os males consequentes. Então, me conta aí. A Cristina Monteiro disse: eu já passei, foi por demais. Por exemplo, né? Alguém que diz assim: eita, você vai ter que pregar no próximo dia. Você não está muito acostumado a pregar. E aí, quando chega nos dias... Gente, eu conheço gente que quando a gente escala eles para pregar na igreja, a semana inteira, meu filho, há quem tenha que suportar aquela carniça, aquela catinha, que a pessoa fica podre. De 5 em 5 minutos tá no banheiro, correndo para lá e para cá, vai para o banheiro e volta, vai para o banheiro e volta. Nossa, é terrível. Isso é complicado, disse. Camila Santiago disse: minha ministração no Rema foi no dia de um júri da faculdade que eu tinha que defender. Fiquei com dor de barriga. Não tem quem suporte ficar perto de uma criatura dessa nesses dias. Notícias ruins baixam minha pressão. É, gente, é triste, terrível. Tô assim nas lives de segunda-feira. Corre de Débora Cunha, perto dela, segunda-feira não há quem suporte ficar. O negócio é tenso, gente. Quando dirigia, o meu rosto suava e ficava tão tensa que nem conseguia ouvir, disse Felícia Menta. Já fiquei toda trêmula. Perco o apetite, disse Cristina Monteiro. Quando fui tirar carteira, fiquei com dor de barriga 3 dias, misericórdia. Passei na minha ministração do Rema. Quando me convidaram para fazer a live, me dá logo piriri. Eu sabia. Quando o Arthur ficou no CTI, disse Denise Paixão, todas as vezes que eu chegava para visitá-lo no hospital, me dava dor de barriga, ficava tensa. Gente, é uma coisa incrível isso, porque de fato todas as nossas emoções, todo o nosso sistema nervoso está ligado diretamente a todos os outros sistemas do corpo, inclusive o sistema excretor, né? Ou o endócrino também. Tem gente que tem ansiedade e começa a causar gastrites e coisas parecidas. Bom, isso é muito comum mesmo nas pessoas, infelizmente, porque há uma alteração drástica na fisiologia do corpo diante das alterações de humor ou alterações de fato de emoções, né? Diante das emoções intensas, nosso corpo muda e reage de maneiras completamente diferentes, dependendo de pessoa para pessoa. Por exemplo, um susto que você toma pode lhe causar sudorese instantânea. Quem tem problema de sudorese instantânea mediante susto? Eu não sei o que é sudorese. Suadeira, meu filho, suadeira, né? O cara toma um susto e o cara começa a pingar, a suar. Veja, eu tenho uns amigos, por exemplo, que quando eles estão debaixo de pressão, eles soam de tal maneira que parece que está debaixo de uma bica, de tanto que eles escorrem, suando. Quando minha filha mais nova nasceu, ela começou a nascer no pré-parto,
Não deu tempo da minha esposa tomar anestesia. Desmaiei por causa da tensão do momento. Você desmaiou, rapaz? Você, em vez de segurar sua mulher, você desmaiou, Gilson? Pelo amor de Deus, Gilson, se levanta, rapaz. Tive crise de ansiedade, perdi 9 quilos em um mês. Irmãos, muda apetite, muda tudo, é terrível. Eu suava as mãos quando ficava nervosa, mas graças a Deus fui curada. Eu fico suando também quando fico ansiosa. Misericórdia. Quase não, Gilson, conta a verdade. Você caiu duro e seco lá no chão, não foi não? Fala a verdade, conta aí pra mim. Bom, alguns tremem diante do susto, outros perdem a força. Você imaginou que isso pode causar um problemão? Imagina uma coisa, você está em determinado lugar e de repente você vê um bicho, uma vaca braba querendo correr atrás de você. Aquele susto foi tamanho, mas a única forma que você tem de se livrar dela é correndo, passando numa cerca, subindo numa árvore. Mas se porventura o medo, o susto te paralisa, você está com problemas sérios. Você sabia que muitas pessoas morrem afogadas, mesmo sabendo nadar, diante do pânico de uma correnteza, por exemplo? Elas ficam completamente paralisadas e são arrastadas para baixo pela força das águas. Isso é algo muito, muito, muito comum, né? Diante do susto, do medo, do pavor, eles se paralisam. Imagina alguém ser paralisado em meio a uma enxurrada, uma água corrente com muita força, leva a pessoa à morte por afogamento. E não é porque ela não sabe nadar, e não é porque muitas vezes é algo perigoso e profundo. Não, é pela paralisia do medo, né, do susto, daquele pavor do momento. Então, tudo isso, irmãos, são alterações fisiológicas devido à mudança de humor. Todos os sistemas do nosso corpo todos os sistemas do nosso corpo estão diretamente ligados uns aos outros, né? Então, durante as emoções, a tristeza, dentre todas as emoções, era isso que eu ia falar, dentre todas as emoções, a tristeza carrega um peso exacerbado, né? A tristeza, eu não sei você, mas a preocupação, a tristeza, a angústia, a falta de perspectiva, a impossibilidade de resolver problemas, a incapacidade de trazer soluções pode causar uma tristeza, e a tristeza traz danos profundos para o corpo, para a vida, para tudo quanto há. E a gente precisa estar muito atento a isso, porque a tristeza nos rouba as forças e acaba levando o ser humano ao comprometimento do funcionamento perfeito de vários sistemas do corpo. Tristeza pode causar doenças autoimunes, inclusive. Eu me lembro quando eu tive problema renal, né? Isso eu tinha 23 anos de idade, fui diagnosticado com insuficiência renal crônica. Eu perdi os 2 rins. A primeira coisa que o médico perguntou para mim é se eu era uma pessoa que costumava chorar escondido, se eu era uma pessoa que carregava tristeza, porque a tristeza, ela afeta diretamente o funcionamento dos rins. Por incrível que pareça, veja, as pessoas dizem, eu estou tão triste que meu coração está doendo, eu estou tão triste que o meu coração sente, mas na verdade a tristeza afeta primeiro os rins do que o coração. Olha que coisa interessante, né? Nos órgãos do corpo, o rim é mais afetado. Ele recebe esse impacto da tristeza, causando, né, o mau funcionamento. E isso pode criar realmente sérios problemas para você, por causa de algo chamado tristeza. Graças a Deus, o meu problema não teve nada disso. O problema que eu tive um dia, não é meu mais, graças a Deus, não foi movido por isso. Até porque eu nunca tive problema de tristeza. Eu sempre fui uma pessoa muito para cima, muito alegre, muito intenso em todas as coisas, né? Por outro lado, a gente não vai ficar triste deliberadamente. A gente não pode decidir, hoje eu estou afim de ficar triste, eu quero ficar triste o dia inteiro. Eu acordei feliz, mas estou interessado em transmitir tristeza. Eu acho que ninguém que está aí nos assistindo agora, deliberadamente decide entristecer-se, né? As circunstâncias da vida nos levam ao entristecimento. As circunstâncias da vida muitas vezes nos leva a uma mudança drástica, abrupta de humor, mas ninguém deliberadamente decide, hoje eu estou afim realmente de ficar triste, hoje eu quero mergulhar na tristeza, né? Agora veja que interessante,
Se nós, por um lado, não decidimos deliberadamente andar em tristeza, por outro lado, a alegria traz consigo o alívio e o refrigério. A alegria, ela traz substâncias que nos impulsiona ao bom funcionamento de todo o nosso corpo. A tristeza, sim, pode causar doenças autoimunes, mas a alegria, ela é bom remédio sempre. Ela sempre vai trazer alívio, refrigério, consolo. A alegria, ela vai liberar um monte de humores dentro do nosso corpo, um monte de hormônios, né, e substâncias que vão nos potencializar ao bom funcionamento fisiológico de todo o nosso ser. A alegria, sim, pode ser de forma deliberada, escolhida quando nós acordamos. Ainda que as minhas emoções me puxem para baixo, tentando me colocar de fato uma tristeza, eu posso deliberadamente decidir sorrir. Independente das circunstâncias que eu esteja enfrentando. Sorriso é de fato uma escolha. Sorriso é uma decisão. Remédio com efeito imediato que cura e restaura a fisiologia humana. Pode parecer que não, mas a alegria é resultado de escolha. Você ri se quiser, você se alegra se quiser, porque se assim não fosse, a Bíblia não mandaria você se alegrar. Ela diria, aproveite os momentos em que a alegria estaria disponível. Não, a alegria, ela é resultado de uma vida no Espírito. Somos nós quem decidimos colocá-la em ação ou não. A alegria simplesmente é resultado de escolhas. Eu decido me alegrar, eu decido rir. Agora veja, eu posso ter uma alegria circunstancial, que é devido a qualquer coisa, como uma mudança de humor mesmo, ou eu posso ter uma alegria pela fé ou no Espírito. Eu posso me alegrar pela fé. Eu posso decidir me alegrar, porque a Bíblia diz que eu devo me alegrar. Eu posso decidir me alegrar, porque eu decido não viver em tristeza, independente das circunstâncias. E eu vou te dizer uma coisa. C.S. Lewis, o escritor C.S. Lewis, ele disse certa vez em um de seus livros, né? C.S. Lewis é aquele que escreveu as Crônicas de Nárnia. Ele disse que a alegria do crente é, de fato, um assunto muito sério no céu. Enquanto nós rimos na terra, enquanto nós decidimos e escolhemos nos alegrar, Deus está trabalhando em coisas sérias para resolver no céu a nosso favor. Então, devemos nos alegrar conscientes, independente de circunstâncias. Sabe o que eu descobri por pesquisa? 10 benefícios diretos do riso. E não são conselhos religiosos. Eu estou falando de estudos científicos que apontam que, primeiro, o sorrir, libera substâncias químicas associadas diretamente ao bem-estar. Quando eu começo a rir, vem uma sensação de alívio, de bem-estar. Ainda que as pessoas estejam doentes, ainda que estejam passando por problemas, dificuldades, rir libera substâncias de bem-estar. Hormônios de prazer são liberados durante uma sessão de riso. Quando eu começo a me alegrar, quando eu decido rir voluntariamente. Ponto 2 diz assim, que sorrir estimula o sistema imunológico. Sorriso evita você pegar doença. Olha que coisa interessante. Você compra remédios caros, como vitaminas, em farmácias, em tantos lugares, quando o riso é o maior produtor de substâncias que de fato nos leva e estimula o sistema imunológico, evita você de contrair doenças. Ponto 3, o sorriso alivia a tensão física e o estresse. Quanto custa uma massagem para tirar o estresse e a tensão? Pois bem, uma sessão de riso pode aliviar você de todos esses males, e é de graça, como disse a Marlene Val, apenas sorrindo. Eu vou continuar aqui porque tem muita coisa interessante. O ponto 4 tem algo interessante aqui, mas eu quero te contar uma história que aconteceu comigo certa vez. Eu me lembro que no ano de 2008 para 2009, eu acho, 2009 acredito eu.
No ano de 2009 ou 2010, agora não vou me lembrar ao certo, eu não quero ser leviano com datas, eu estava no Rema, e estava prestes a entrar para dar aula, faltavam 2 minutos ou 3 minutos para começar a minha aula, estava entrando para a aula, quando uma aluna me abordou, uma pessoa me abordou e disse, olha, eu trouxe uma pessoa aqui, que disse que vai tirar a própria vida hoje, está realmente inclinada a tirar a própria vida, de tanta tristeza que se abateu. E eu disse, o que aconteceu com você, minha filha? Me conte. E ela disse, pastor, foram muitas desgraças, meu marido me abandonou, largou comigo uma empresa, a empresa quebrou, tem muita dívida, meus filhos estão com problema. Bom, enfim, era uma infinidade de problemas e ela não via a solução. E ela disse, eu vou me matar. Só que eu não podia, naquele momento, parar por 1 minuto para aconselhá-la, porque eu tinha aula do Rema, estava dentro do horário. E ela também não podia esperar a aula terminar. E eu disse, faça o seguinte, você vai sair daqui agora, isso em 2009, pelo amor de Deus. Eu falei com ela, você tem algum cadastro em alguma locadora de vídeo? Naquela época era vídeo ainda. E ela disse, tenho sim, eu tenho ali na Blockbuster. Eu digo, então, você vai passar lá e vai procurar um título de um filme chamado As Branquelas. E aí você vai para casa e vai assistir esse filme. E amanhã, às 9 horas da manhã, nós estaremos aqui para a gente conversar. E ela olhou para mim e fez assim, o senhor está falando sério? Eu disse, estou falando sério. A pessoa que levou ela falou assim, pastor, o senhor está brincando. Eu falei, não, estou falando sério. O senhor não vai mandar ela ler um versículo? Eu disse, não, vou não. Eu vou mandar ela assistir um filme. Vai para casa, assiste esse filme, As Branquelas, e depois você volta, a gente conversa. Irmãos, foi a direção que eu recebi naquele momento. E ela foi para casa e assistiu o filme. No outro dia, 9 horas da manhã, ela chegou e não tinha se matado coisa nenhuma. E ela já olhou para mim e começou a rir. Eu disse, o que é que a senhora está rindo? Ela disse, eu nunca me diverti tanto assistindo aquele filme, eu nunca pensei em um filme tão idiota, podia me levar tanto ao riso. Aquilo me foi recuperando as forças e eu acabei dormindo uma noite tranquila. E naquele dia ela sentou comigo, aí sim eu a instruí na palavra, o instruí conforme as escrituras, mandei ela realmente buscar algumas alternativas, enfim, resolvido o problema. Ela não se matou coisa nenhuma, ela está bem e ela está vivendo a sua vida de paz. Sabe, às vezes a gente é muito religioso com coisas, né? A gente acha que tudo vai se resolver na oração, mas a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar no Senhor e na força do seu poder. Muitas vezes pessoas que não têm a Cristo ainda, que era o caso daquela mulher, precisam se alegrar de alguma maneira. E essa alegria vinha por meio de algo natural. E o que eu achei naquele momento para impulsionar lá é um filme engraçado de comédia. E foi a direção que eu recebi naquele momento, não vou dizer que foi do Espírito, mas foi da sabedoria, e ela foi salva naquela noite por meio do riso. 4, porque o riso faz bem para o coração. O coração agradece a todo mundo que ri. 5, um sorriso pode reduzir a ansiedade e o medo. Sorrir acaba com a ansiedade e com o medo. 6, compartilhar um sorriso gera relações de confiança. Quando você compartilha o riso, você gera relações de confiança. 7, sorrir ajuda a resolver conflitos. É isso mesmo, quando você ri, os conflitos diminuem. 8, um sorriso atrai mais pessoas para perto de você. Ninguém gosta de andar perto de gente amarga. Ninguém gosta de andar perto de gente triste. Eu particularmente acredito que Jesus era o cara mais divertido que já passou pela terra, porque todo mundo queria estar perto dele, todo mundo queria estar perto de Jesus, e certamente isso me leva a entender que ele era alguém divertido, porque ninguém gosta de andar perto de gente chata, ninguém, jamais. 9, sorriso inspira comportamentos positivos. Pessoas que riem mais se comportam melhor positivamente. 10, o sorriso interno é o melhor remédio para a nossa mente. Sorrir de forma interna melhora os pensamentos, a cognição. Então isso tudo são vantagens descritas pela ciência acerca do riso. Então sorrir, irmãos, é um remédio extraordinário. Vamos rir e vamos mudar o mundo através do riso. A Bíblia no Novo Testamento nos incentiva a rir em todo o tempo. A carta aos Filipenses, por exemplo, traz consigo conselhos práticos acerca do riso.
Lembrando-se que esta carta foi escrita em um momento de extrema dificuldade pelo apóstolo Paulo. Ele estava preso, irmãos, em Roma, em uma masmorra, em uma cadeia, quando ele escreveu a carta aos Filipenses. Aqui nós chamamos de carta da alegria. Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor, mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor, mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Ele não disse alegrai-vos quando tiver vontade, ele disse alegrai-vos sempre no Senhor. Isso me mostra que nós podemos rir, tanto no espírito quanto pela fé. Nosso corpo não sabe identificar quando você está rindo circunstancialmente ou quando você está rindo pela fé. Ele não faz distinção. Ou seja, se você assistir o filme das Branquelas e ri, seu corpo reage ao riso. Se você tem uma alegria indizível, uma boa notícia e ri, seu corpo reage da mesma forma. Mas ainda que as suas emoções digam tudo ao contrário, ainda que as circunstâncias não sejam as mais favoráveis possíveis, ainda que você esteja vivendo um momento difícil na sua vida, se você decidir abrir o bocão e começar a rir, o seu corpo não faz distinção. Ele não sabe se esse riso é consciente ou inconsciente. Ele não sabe fazer distinção se esse riso é pela fé ou não. Ou seja, os benefícios são exatamente os mesmos. E isso nos dá uma grande vantagem. Isso significa que a gente pode rir o tanto que a gente quiser. A gente pode rir o tanto que quiser e se alegrar no Senhor e na força do seu poder. A gente alegra o coração, cheio do riso, da alegria do Senhor, que é a nossa força. Vamos rir, irmãos. Vamos encher o mundo com riso, com sorriso. Risos e mais risos, para trazer benefícios ao corpo, à mente e principalmente àqueles que estão à nossa volta. Provérbios 17, 21 diz assim. Provérbios capítulo 17, verso de número 21 diz: o filho tolo causa tristeza ao pai. Não há alegria para o pai de um rebelde. Sabe por que os pais de filhos rebeldes vivem menos? Porque vivem entristecidos e acabam atraindo para si doenças e males que não gostariam de ter, por causa da tristeza causada por filhos rebeldes. Isso é muito sério, né? Veja, a nossa obediência pode levar as pessoas à saúde ou à doença. Filhos rebeldes entristece o coração do pai. Isso é muito sério, né? Não há alegria para o pai de um rebelde. Se não há alegria, certamente há uma propiciação de problemas gerados pela tristeza, né? Pela angústia de ter que tolerar filhos rebeldes. Será que Deus se entristece com a nossa rebeldia? Sim, isso também é fato. O Espírito de Deus, ele entristece-se diante das nossas rebeldias. A própria palavra de Deus diz: não entristeça o Espírito Santo, né? Então nós devemos fazer de tudo para trazer alegria ao nosso Pai celestial, aos nossos pais terrenos, aos nossos líderes, às pessoas que estão à nossa volta, por meio da nossa obediência. Provérbios 17, verso de número 22, diz assim: o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as nossas forças. O coração alegre, ele serve de remédio para nós, de bom remédio, mas um espírito abatido vai consumindo a nossa força, seja ela mental, física ou espiritual. A gente deve evitar ao máximo o abatimento de espírito por meio da alegria propositada, né? Direcionada pelo Senhor. Provérbios 17, 23 diz assim: o perverso recebe suborno em segredo para desviar o rumo da justiça.
O perverso recebe presentes, benefícios, apenas para calar-se diante das injustiças. Isso também entristece todos nós que presenciamos tais fatos. Provérbios 17, 24 diz: o sensato mantém os olhos fixos na sabedoria, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. Bom, coloque seus olhos fitos na alegria do Senhor, que é a nossa força, e seja condicionada a uma vida de paz, alegria e principalmente de saúde divina. Bom, a saúde divina, ela passa especificamente pela alegria indizível do coração. E isso de forma consciente, propositada e autêntica. Decida-se alegrar-se no Senhor e na força do seu poder. Um dia de grandes sorrisos para você. Saia por aí distribuindo sorrisos, alegria e leve remédio para aqueles que precisam. Bom, ficamos por aqui em mais uma live para você exclusiva no nosso estudo sistematizado do livro de Provérbios. Amanhã tem mais, às 11 horas da manhã temos um encontro marcado aqui, nesse mesmo perfil, nesse mesmo horário, eu e você juntos, com o Espírito de Deus, sempre inspirando vidas. Muito obrigado pela sua companhia, um beijo no seu coração e até amanhã, em nome de Jesus. Tchau, fiquem na paz. Tchau, sorriso.